A destruição promovida pelo governo Bolsonaro na Petrobras é tão profunda que, neste momento, a proximidade do fim da isenção eleitoreira e mais a PPI, a atual política de preço de paridade de importação, colocam para o governo Lula o enorme desafio de achar uma saída inteligente para um tema que é de extrema importância para a nossa soberania dos combustíveis. O que é preciso fazer para adotar um novo mecanismo de reajuste dos combustíveis que não represente prejuízos para a população? O repórter João Miyagi conversou com especialistas que esclareceram quais possibilidades estão no tabuleiro do jogo político contra um mercado que visa o lucro acima de qualquer argumento. O governo Lula tem uma decisão delicada que precisa ser resolvida num curto espaço de tempo. Mantém a isenção ou volta a cobrar PIS e COFINS sobre gasolina e etanol? Se o governo decidir acabar com a isenção, o preço da gasolina e do etanol deverá subir para o consumidor final. Se mantiver, há uma projeção de que deixará de arrecadar cerca de 3 bilhões e 700 milhões de reais por mês. O custo anual da desoneração é maior do que a soma dos gastos com o aumento do salário mínimo, mais o reajuste da faixa de isenção do imposto de renda. Eu acho que é um erro a isenção de tributos da gasolina, diesel, TGLP também, porque o problema não era questão de imposto, né? Mas beleza, aconteceu, o governo herdou isso e de fato tem um custo político muito elevado você simplesmente retornar essa tributação e não ter nenhum outro esforço para diminuição de preço. Porque o problema não eram os impostos. Quem perdeu com isso foram os estados, foi a população brasileira, que deixou de ter recursos para saúde, educação e infraestrutura e que hoje pagam a conta, os estados, querendo, por sinal, discutir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma forma de compensação com relação a essa queda da receita por conta do ICMS. Esse imbróglio foi uma armadilha criada pelo ex-presidente derrotado, Jair Bolsonaro, que zerou a cobrança de impostos federais sobre combustíveis de março a final de dezembro de 2022. Essa manobra foi uma clara e desavergonhada tentativa eleitoral de baixar o preço da gasolina, etanol, gás de cozinha e diesel para melhorar a própria imagem às custas do dinheiro público às vésperas da eleição. Para não cair na armadilha e se desgastar logo no primeiro dia de governo, além de dar um tempo para pensar em soluções, Lula prorrogou a medida até o fim de fevereiro para a gasolina e etanol. Diesel e gás de cozinha estão isentos até o fim do ano. Infelizmente, a gestão da Petrobras, como dissemos, ainda não foi alterada. Nós temos aí a mudança da lei das estatais, que houve lá com o Temer, mantiveram essas mudanças no governo Bolsonaro, aprofundaram elas com um decreto que foi emitido pelo Bolsonaro lá em abril de 2022, mudaram o estatuto da Petrobras, mudaram o regimento interno da Petrobras, e aí o governo Lula, que ganhou a eleição, já temos aí, vamos para o terceiro mês do governo do presidente Lula, e não conseguiu fazer essas alterações por conta das amarras que foram criadas pelos governos anteriores. Ainda sobre os combustíveis, há um outro ponto que Lula precisa resolver, é o PPI, Preço de Paridade de Importação, criado por Michel Temer. Por essa medida, a Petrobras fixa os preços dos combustíveis pelos valores praticados no exterior. O PPI é considerado um absurdo porque mais de 80% dos produtos da empresa são feitos no Brasil com preços em real e não em dólar. No Brasil, o custo o preço do barril de petróleo, ele teria que estar em torno de $30 para a Petrobras não ter lucro, né? Hoje a gente está aí acima de $80. Variou nos últimos meses entre $120 e $80 o barril de petróleo. Então, há uma margem de lucro muito elevada mesmo. Por isso que a Petrobras ela pode vender combustíveis muito mais baratos e, mesmo assim, ter lucros formidáveis. Mas o PPI só poderá ser revisto em abril, quando serão trocados os conselheiros da Petrobras. São eles quem decidem a política de preços da empresa. E como o Brasil não pode perder a arrecadação fiscal porque o caixa está esvaziado por conta da má gestão de Bolsonaro,
Os especialistas acreditam que Lula achará uma alternativa para que o governo não perca receita e nem apoio popular. Se não há possibilidade de mudar a política de preço dos combustíveis nesse exato momento, temos certeza que o presidente Lula, com a sua habilidade que sempre teve de um grande negociador, vai achar essa margem do meio para que tenhamos uma solução momentânea até termos a solução definitiva, que é a mudança da política de preço dos combustíveis aqui no país.